Alô, Luiz? Oi. Oi, Luiz, tudo Fala. bem? Dá uma pausa na gravação para não ficar muita sujeira lá no início da gravação. Clica em cima do Tá. botão de REC aí e tem uma opção pausar a gravação. E aí começa a gravar. Boa tarde, estamos iniciando mais um Rede Root de Saúde e Radiação. Hoje a nossa professora convidada é a Giovana Galo. Eu vou falar um pouquinho a graduação dela para vocês e um aprofundamento maior, ela depois explica, né, a experiência dela na área, tá? Então, a graduação é em Administração de Empresas e a pós-graduação é em Marketing e Gestão de Marketing, pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo. Tá? Atualmente, ela é gerente de desenvolvimento e planejamento de produtos e serviços para a área de saúde, em especial no segmento da medicina nuclear. Então, nós escolhemos uma pessoa com vasta experiência nessa área e que vai poder passar muitas informações para vocês. No final, então, da sessão, como em todas as sessões, nós vamos abrir para as perguntas, tá? Então, quem tiver alguma dúvida, pode escrever no bate-papo ou esperar no final para mandar as perguntas que eu vou anotando aqui também, tanto faz, tá bom? Giovana, obrigado por aceitar participar e agora você tem aí em torno de meia hora, 40 minutos para falar, mas pode ficar tranquila também, se passar um pouquinho não tem problema, tá bom? Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço o convite. Para mim é muito importante sempre disseminar o conhecimento que a gente vai adquirindo. Nós já estamos no mercado há 18 anos e eu especialmente no setor de medicina há 8, então eu tenho um pouco de experiência também em indústria farmacêutica e nos meus últimos 5 anos me aprofundei no cenário de medicina nuclear. Então, eu acho que até é uma oportunidade ímpar para que a gente possa divulgar essas informações. É um mercado ainda um pouco novo, né, para frente ao mercado de medicina convencional. Então, é importante a gente disseminar essas informações, até porque o mercado vem mostrando cada vez mais profissionalismo e alguns conceitos de produção de medicamentos já estão sendo aplicados no mercado de medicina nuclear. Então, muito obrigada pelo convite. Eu vou começar hoje a minha apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre o critério de desenvolvimento e aprovação de embalados para a área de medicina nuclear em especial, né? Só que antes de eu falar um pouquinho de embalados, desses testes, as certificações, como funciona, eu gostaria de fazer uma breve apresentação do que é o mercado de medicina nuclear e o que são considerados radiofármacos. Isso é muito importante para que a gente caminhe, chegando lá no caminho do embalado para tipo A. Na verdade, o mercado de medicina nuclear, ele nada mais é do que uma área da saúde, de medicina especial, que ela desenvolve radiofármacos esses que são considerados medicamentos que contêm uma mínima parcela de radiação, que são utilizados em especialidades médicas para diagnóstico e tratamento de doenças oncológicas. Então, o mercado de medicina nuclear é um mercado que mais cresce no mundo em função disso, sem a necessidade de uma cirurgia ou sem a necessidade de uma intervenção, você consegue diagnosticar muito precocemente alguns tratamentos, diagnosticar o câncer, no caso, e alguns tratamentos terapêuticos. Então, é uma área que vem crescendo muito no Brasil e ele consegue detectar precocemente essas anormalidades do órgão. Então, isso é muito positivo porque o paciente recebe uma parcela muito pequena deste material e são muitos os benefícios em contrapartida, né? Então, a medicina nuclear, ela faz isso, ela faz o diagnóstico desse tratamento, o diagnóstico dessa possível doença oncológica, ou ela trata. Então, ela atua nas duas áreas. Este medicamento radiofármaco que eu comento, ele é considerado como um produto biológico, né, que contém um elemento radioativo, como eu falei, e é com base nele que o paciente vai conseguir receber esse tratamento ou diagnosticar em função da emissão de pósitrons que é feita
nesses exames. De acordo até com essa necessidade, hoje o processo de produção de um radiofármaco ele é muito complexo. Desculpa, eu vou voltar aqui um pouquinho, porque você precisa, você tem a produção desse medicamento e hoje os radiofármacos são considerados como, existem radiofármacos de meia vida curta e meia vida longa, né? Então, o transporte, armazenamento, todo o cuidado desse medicamento é muito importante no processo logístico, porque nós não estamos falando mais de um medicamento que ele é um comprimido e ele é vendido numa drogaria. Não, nós estamos falando agora de um medicamento que ele tem uma parcela de radiação, ele é produzido muitas vezes via um ciclotron, que é uma máquina que faz a produção desse medicamento, e ele precisa de uma forma muito segura, tanto do ponto de vista do desenvolvimento do embalado, quanto do ponto de vista do armazenamento e transporte, chegar até a veia do paciente com as perfeitas conformidades legais. Então, tratando agora, já entendendo esse cenário de medicamento radioativo, que nós chamamos de radiofármaco, eu entro para falar para vocês um pouquinho do papel da embalagem nesse processo, né? Então, a embalagem dentro de uma cadeia logística, a gente já entende toda a dificuldade e o papel do embalado nesse segmento. Quando nós tratamos de medicina e na área da saúde, isso é ainda mais reforçado em função disso. Por exemplo, o caso do flúor, que é o FDG18, em 108 minutos ele tem que estar na veia do paciente. Então, a gente tem que ter um embalado muito seguro, que tenha um despacho rápido, que ele tenha toda a conformidade de testes para garantir que, caso ocorra algum eventual problema, uma queda, um tipo de emergência, ele possa corresponder e não expor esse radiofármaco ao meio ambiente, né, ou ao ambiente externo, né? Então, eu costumo dizer que a embalagem é o principal componente de segurança nesse processo, né? Porque é ela que vai pegar esse medicamento e vai levar até as clínicas e hospitais. Por isso, da importância desse embalado ser seguro, tem informação e forneça credibilidade em todo esse processo, né? Normalmente eles são transportados, esses embalados, em vias aéreas ou vias terrestres, né? Então, dependendo da aplicação, dependendo mais para frente, vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do embalado. A gente trabalha com embalado retornável, com embalagem descartável, com embalado eletrônico, de acordo com o tipo do material e de acordo com o processo logístico que ele vai passar, né? E existem diversos tipos de embalados, que são projetados normalmente de acordo com a forma física desse material. Então, por exemplo, hoje, o objetivo dessa apresentação, eu vou apresentar um pouquinho como funciona a certificação de um embalado chamado tipo A, que é este aqui que nós vamos comentar, que é o know-how que eu tenho de embalado tipo A. Os demais embalados que são classificados pela norma 5.01 da CNEM, o embalado tipo B, o embalado tipo C, sob forma industrial, não vão ser nem tratados nessa apresentação, porque cada um tem um tipo de certificação, tá? Mas é importante que todos saibam essa distinção, que existem esses outros tipos de embalados, e eles variam de acordo com a atividade do material, né? Então, dependendo, se ele tiver uma classificação, um material um pouco mais pesado, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista de material radioativo, ele classifica-se como material tipo B. No caso do radiofármaco, que é aquele medicamento que eu comentei, que é transportado hoje produzido pelo IPEM, né, e transportado pelos nossos embalados, ele já é classificado como embalado tipo A, tá? Então, voltando aqui um pouquinho do processo, como funciona o processo de concepção desses embalados, né? Lembrando que a gente está falando de um material, de um radiofármaco, né? Não mais de um medicamento convencional. Então, a gente analisa a necessidade do cliente, então, normalmente nós somos chamados para esse desenvolvimento logo no início, quando existe a intenção dessa produção, para que a gente possa avaliar a forma física do material, as condições de transporte, as condições, todo o processo logístico. Eu costumo dizer que a gente avalia desde a saída do medicamento, do ciclo ou de algum outro tipo de produção, até a veia do paciente. A gente entra para uma análise disso, faz o projeto e a concepção desse embalado. Depois a gente entra para a linha de desenvolvimento, que normalmente é feito em 2
com o cliente. Depois que ele nos passou essa necessidade, a gente fez um briefing inicial, a gente retorna com esse desenvolvimento para que haja aprovação dele. Havendo aprovação dele, nós seguimos com os testes e certificações pelo CDTN, que é o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, que hoje é o órgão que certifica todos esses embalados, lembrando que não pode ocorrer nenhum tipo de armazenamento e transporte desses medicamentos, se não for por uma embalagem certificada, tá? Isso tem norma, nós temos que ter essa certificação. Depois que é feito a certificação, que nós aprovamos e atestamos que o nosso embalado tem condições técnicas de, se sofrer impactos, se sofrer quedas, se sofrer algum tipo de empilhamento, mais para frente eu vou falar um pouquinho de como funciona essa certificação, o órgão entendendo que a empresa que desenvolve o embalado tem todo esse know-how e não vai oferecer nenhum risco nesse transporte, a gente consegue a certificação, entramos para uma linha de produção e essa produção é feita e entregue para o cliente. Né? Então, hoje, o processo de fabricação de 90% desses radiofármacos é feito aqui em São Paulo, pelo IPEM, que é o Instituto de Pesquisas e Energias Nucleares. 90% desses materiais saem hoje de São Paulo. Os demais, depois da queda do monopólio do FDG, o FDG hoje já pode ser produzido por outros fabricantes, exceto o órgão público. Então, nós temos hoje produções mais deslocadas em São Paulo, temos produções em Brasília, algumas produções aí no decorrer, no Brasil, acho que a gente já tem 5 ou 6 produções de flúor. Esses materiais, esses medicamentos são produzidos, nós entregamos a embalagem até eles e eles fazem chegar até o hospital, né? Então, é um processo que vai desde o desenvolvimento do embalado, a produção, certificação, até a veia do paciente. Normalmente a gente fala dessa forma. Hoje, já tem no mercado 250, em média, 250 mil embalados por ano. Nós estamos falando, então, de medicamentos que são distribuídos no Brasil. E, normalmente, existem esses testes rigorosos, que são necessários para que a empresa possa comercializar. Então, passando um pouquinho aqui a parte do desenvolvimento, voltando aqui quanto ao embalado tipo A. Então, ocorreu esse desenvolvimento, normalmente a empresa desenvolve esse embalado de acordo com a necessidade do cliente e são considerados alguns aspectos nesse caso de desenvolvimento, né? Então, a segurança, a versatilidade, praticidade, customização do embalado são itens necessários para armazenamento desses materiais. Então, já entrando aqui um pouquinho no mercado, eu apresento para vocês aqui 2 tipos muito utilizados no mercado de medicina nuclear, no Brasil, né? Que é um embalado indicado para o transporte aéreo e terrestre, que nós chamamos de embalado descartável, né? Ou seja, você produz, acondiciona o medicamento, entrou na clínica, a clínica utiliza e é descartado como um rejeito convencional. Ou este embalado aqui, que muitas vezes é chamado de container, que ele é um container eletrônico, com rastreamento, aí são para materiais que precisam de todo esse controle, e ele é indicado somente para o transporte terrestre, uma vez que esse equipamento eletrônico, se enviado para transporte aéreo, muitas vezes o tempo de devolução dele é maior. O mercado hoje trabalha com esses 2, principalmente, existem outros tipos de embalado, tá? Existem embalados internos que vão dentro desse balde aqui branco, se eu posso chamar assim para vocês entenderem. EPR, que é uma embalagem intermediária aqui interna, aqui dentro também, sempre falando de embalagens de transporte, né? Agora, interno a essas embalagens, existem embalagens primárias, secundárias e muitas vezes até o chumbo, para deter e conter toda a radiação, ou em alguns casos até o tungstênio. Existem alguns centros de São Paulo hoje que já trabalham para contenção de radiação com tungstênio, não só com chumbo. Então, esse é apenas um exemplo que eu coloquei aqui de 2 embalados muito utilizados no armazenamento e transporte desses materiais radioativos chamados radiofármacos.
Deixa eu só ver se eu não me esqueci de nada aqui, que são bastante informações. Não, acho que não. Então, como eu comentei, é feito esse desenvolvimento, a produção, e depois esse material precisa ser testado, né? Então, são feitos inúmeros ensaios para o transporte de material radioativo. Nós temos que seguir uma norma, hoje o mercado é normatizado, não pode qualquer empresa desenvolver isso e colocar para vender. Existem normas, tanto do ponto de vista de desenvolvimento, quanto do ponto de vista de certificação. Nesse caso, a norma que nós seguimos aqui é a norma 5.01 da CENEM, que fala sobre transporte de materiais radioativos, né? Então, ela estabelece todos os critérios de normas que nós temos que seguir, mas de uma maneira resumida, os principais testes desenvolvidos são testes de jato d'água no embalado, para que ele apresente resistência, queda livre, empilhamento e penetração. São os 4 grandes grupos de análise da 5.01 para que o embalado seja aprovado e utilizado na área de medicina nuclear. Após ele passar a esses, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas o objetivo é simular ambientes críticos nesse transporte, nesse armazenamento, simular uma queda, simular um processo de chuva, um pallet que esteja em ambiente externo. Então, ele vai colocar o embalado em condição de estresse, né? Desde a parte do desenvolvimento que a gente avalia variação, peso, vibração, a gente faz toda essa análise inicial, e quando entra para a fase de testes, são feitas essas simulações que eu vou tratar a seguir. O objetivo delas, então, como eu falei, só recapitulando, é garantir que esse material não vai expor ao ambiente externo. Então, o embalado hoje ele é muito responsável, ele tem o poder de garantir isso. Se ocorrer algum acidente, ele tem que ser contido ali dentro. Então, ele coloca aqui que ele não pode apresentar vazamento, não pode apresentar dispersão do material radioativo, né? Nem perda de integridade de blindagem que possa resultar no aumento superior de 20% do nível da radiação. Ou seja, caso ocorra um processo de que a blindagem esteja um pouco desintegrada, não pode ser superior a 20% da radiação na sua superfície externa. Então, ou seja, caso o embalado caia de um caminhão e ele ocorra alguma deformação, isso é permitido desde que ele não exponha o ambiente externo em 20% da radiação, tá? Então, entrando aqui, eu vou falar para vocês um pouquinho de cada teste. Entrando no primeiro teste, que é o teste de jato d'água, a simulação que é feita, normalmente não é um tipo só de ensaio, são 3 ensaios repetidos. Isso, normalmente, esses testes, eles demoram de uma semana a 15 dias para serem realizados. São em testes onde vários profissionais avaliam o embalado. E, neste primeiro teste, a condição é que o embalado permaneça 1 hora sobre ambiente de chuva de 5 milímetros por hora. 50 milímetros por hora. Então, se vocês notarem aqui na parte do embalado superior, vocês vejam que acumula uma certa quantidade de água, mas mesmo acumulando essa quantidade de água, o embalado não pode permitir que entre água no embalado. Então, esse é um grande desafio das empresas, porque às vezes, há muitos anos atrás, esse material era transportado em papelão. Então, isso denigria muito o produto interno. Quando você ia pegar a blindagem, ele estava completamente molhado. Então, agora, com o desenvolvimento desses embalados novos, isso já não acontece mais. Então, é para simular um ambiente de chuva, né? Isso que é importante. Às vezes, esses embalados estão em locais de ambiente externo, e fica durante 1 hora recebendo 50 milímetros de água por hora, tá? Então, este é o primeiro tipo de teste, perdão. O segundo tipo de teste é o que nós chamamos de queda livre, né? Que é um teste, eu diria que é o teste, na minha opinião, é o teste mais crítico. Porque dentro desse embalado, muitas vezes, se você somar a massa dele, mais o volume, mais o chumbo, ele tem em torno de 15 a 20 quilos por embalado. E ele tem que cair num ângulo de 45 graus, sobre uma superfície lisa, e ele não pode expor a blindagem para o ambiente externo.
Então, das vezes que eu acompanhei esse processo, é um processo muito crítico, porque ele é um material muito pesado, né? E nós temos um grande desafio de desenvolver um embalado que proteja, mas que ele seja fácil de abrir, né? Porque também não adianta, a gente estar falando de radiação, né? Então, as pessoas com que fazem o manuseio desse embalado, elas têm que obter rapidamente o material que está ali dentro, sem ficar tendo muito problema para abrir. Então, esse caso aqui, que é um embalado que nós chamamos de RMD, ele tem uma tampa Easy Open, que é uma tampa de pré-exposição para abertura, para que esse material seja aberto mais facilmente. Então, é um grande desafio você permitir com que ele caia de 9 metros de altura, no ângulo de 45 graus, e não expor esse material. Então, este é o chamado de teste de queda livre que ocorre, né, nos embalados. Seguindo, então, nós temos o teste de empilhamento, tá? Que é feito normalmente com 5 vezes a carga e a massa total do embalado. Então, é colocado esses simuladores aqui de peso, né? Onde é simulado 5 vezes o que um embalado pode suportar, para ver se ele não vai sofrer nenhum tipo de variação, já prevendo o mesmo uso. Um cliente empilhou mais vezes, esses somados todas as cargas, então a análise é feita dessa forma, para ver se o embalado suportou essa contenção de peso. Então, isso também tem especificação em norma, quanto tempo ele tem que ficar sobre esses testes, mas normalmente é uma massa total de 5 vezes o peso máximo do embalado, tá? Mais a parte interna das blindagens. E, por fim, é feito um teste de penetração, onde no centro do embalado é lançada uma barra de 6 quilos a 1 metro de altura e ele não pode chegar até a blindagem interna. Então, ele pode furar, claro, o embalado externo, mas é uma barra de 1 metro de altura que ela não pode, ela tem que atingir o eixo central e ela não pode permitir que essa penetração atinja o radiofármaco que está interno. Então, seria, de certa forma, um último teste, simulando caso caia algum material no embalado, caso tenha algum tipo de queda num objeto pontiagudo, como que o embalado se comportaria. Eu acabei não me estendendo muito, eu fiz questão de passar um pouquinho sobre a certificação desses embalados, que são seguidos por normas, né, desde a IATA até a CNEM. Agora eu também fico aberta aí para dúvidas, eu não sei se eu fui muito clara quanto ao processo de produção, que foi uma das coisas que eu não entrei muito, mas se tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição. Eu queria agradecer a oportunidade, eu fico aberta para perguntas. O meu microfone aqui, aí. Não estou ouvindo. Obrigada, Giovana. Vamos ver se alguém aqui, né, do público, se faz alguma pergunta. Eu também deixo aqui os meus contatos. O Wagner está digitando, vamos ver a pergunta dele. Eu vou ver aqui o pessoal que veio. Teve gente que não conseguiu acessar, veio assistir aqui. O bom, sempre a gente tem um público aqui. Legal. Legal. Desses blindagens e outros recipientes, né? Como é condicionado internamente para Tá. Giovana, saiu uma pergunta aqui do grupo, que é se você pode explicar um pouco mais como é essa parte interna dessas estruturas, como que acondiciona, isso, né? Como é a blindagem. Legal. Como eu comentei, eu não abordei muito isso, mas acho muito válida a pergunta. Vamos lá. Se vocês olharem um pouquinho nessa imagem aqui, que eu coloco ao final, essas são todas as embalagens utilizadas para a área de medicina nuclear, né? Por exemplo, esse azul aqui, ele é para acondicionamento e transporte do gerador de tecnécio.
Então, internamente dele, se vocês avaliarem aqui, eu vou responder a sua pergunta, mas explicando que cada caso é um caso, né? Então, por exemplo, o EDG, que nós chamamos, que é um embalado para transporte de gerador de tecnécio, ele tem uma conformidade específica, porque na sua lateral ele já vai acondicionado os estojos de cloreto de vácuo, de cloreto, e o outro de vácuo solução. E esta é a blindagem interna, que é o gerador de tecnécio. No caso do branco e do eletrônico, que nós chamamos de RMD e de CRR, falando especialmente do RMD, que é este branco aqui, o RMD ele permite até 6 tipos de configurações internas, né, que foi um grande avanço também para a área de medicina nuclear, porque as embalagens que eram importadas antigamente, cada embalagem era para um tipo de tamanho de blindagem. Se vocês conseguirem olhar aqui, tá vendo? Tem uma blindagem que nós chamamos de tamanho P, uma de tamanho M e uma de tamanho G. Essas blindagens aqui, elas são elas são introduzidas dentro dessa embalagem intermediária, que aqui a foto não dá para ver muito, mas se vocês depois puderem, eu posso mandar alguns outros links ou fotos. Mas que está bem à direita, né, no slide. Eu não consigo ver o seu monitor. Isso, essa branquinha aqui, isso. Ela é uma embalagem intermediária. Então, antigamente, como eu ia dizendo, esses materiais, cada embalagem era para um tipo de conformidade interna, né? Hoje, com este branco, que a gente chama de RMD, ele consegue acondicionar até 6 tipos, sendo a blindagem PMG, a blindagem de flúor, a blindagem sob forma especial, que também eles utilizam. Então, varia muito do tipo de radiofármaco que é introduzido. Então, por exemplo, dentro deste embalado, existem materiais de contenção, então tem EPE ou EPS, existem materiais de polipropileno para manter o impacto. Então, internamente aos embalados, dependendo do tipo de material, do volume, do seu peso, é desenvolvida uma conformidade específica. Tá? Então, eu não consigo responder para você somente de um caso, o que já é um pouco diferente do CRR, por exemplo. O CRR é um container eletrônico, ele por meio de senha, o médico consegue acessar esse medicamento. Então, só depois que ele recebe essa senha, ele entra, digita no produto e o container libera o processo do radiofármaco. Neste caso, a conformidade interna já é chumbo, que é feita uma blindagem externa de chumbo, que eles colocam um medicamento interno. Então, depende do caso, existem contenções, materiais e tipos de blindagens diferentes. Deu para responder? O baú pode ser reutilizado e, se puder, quantas vezes você pode aproveitar? O balde. Uma única vez. O embalado? Não pode ser reaproveitado. Ele é descartável. Este CRR, que é o container eletrônico aqui, este sim pode ser, a vida útil dele é 2, 3 anos. Entendi. Tem os centros de produção que iniciaram com o container eletrônico. Suíta fez mais uma pergunta aqui. A gente já trabalha há mais de 4 anos com eles. Pode ser utilizado para outras coisas ou ele tem que ser destruído? Tá. Esse balde pode ser utilizado, os baldes, né, falando deles, podem ser utilizados para outras utilidades, outros fins, ou ele tem que ser inutilizado mesmo? E se você sabe explicar um pouco como que é esse descarte dele? O descarte ele fica sob responsabilidade das clínicas e hospitais, né? Ele não pode ser reaproveitado para nenhum outro tipo de fim, né? Até não pela composição do embalado, tá? Mas sim pelo controle que tem que ser dado uma vez que ele já armazenou material radioativo, né? E como que você consegue garantir que não ocorreu nenhum vazamento ou nenhum tipo de contaminação? Então, por isso que nós temos o embalado descartável, que chega na clínica, a clínica retira a blindagem ou a embalagem intermediária, acessa o medicamento e descarta
o RMD, que é o recipiente, o balde branco que vocês comentaram. Agora, eu tenho o mercado, muitas vezes, por me procurar, por mencionar que esse embalado é um embalado muito resistente, foi desenvolvido um projeto onde nós doamos para as clínicas hospitais parceiras que fazem a adesão do projeto uma outra tampa junto com um projeto que chama Reutilizar para Manter, onde eu dou uma sobrevida para esse embalado dentro das unidades de tratamento de odoterapia. Ou seja, ao invés de um centro médico pegar esses rejeitos e colocar no lixo convencional, eu peço para que eles utilizem o recipiente, que ele não vai proporcionar vazamento, não vai proporcionar odores, nem nenhum tipo de contaminação, é lacrado isso, e isso é deixado na área de decaimento dos hospitais. Mas, respondendo à pergunta original, não, assim, esse embalado não pode ser reutilizado, ele tem que ser descartado. O hospital só aproveita nesse projeto que eu tenho. O Wagner fez uma pergunta para você. Os testes atendem a alguns critérios, mas se acontecer algum acidente no transporte, onde pode haver esmagamento da embalagem, isso pode causar vazamentos. Existem simulações para esses casos e o transportador é treinado para estas situações? Vamos responder uma pergunta de cada vez. Wagner, obrigada pela sua dúvida. Vamos tentar explicar. Vamos lá, até olhando aqui uma de cada vez. Bom, com relação ao teste para essa simulação de esmagamento, como eu comentei anteriormente, né? Existem testes de empilhamento que ele prevê exatamente isso. Volumes, pesos bem superiores ao embalado, 5 vezes ao que o embalado pode transportar. Ele não pode ocorrer esse esmagamento que você falou. Então, isso é previsto em norma, existem testes e o embalado não sofre esmagamento. Aí, respondendo a sua pergunta, se o transportador é treinado para essa situação, sim. As empresas que hoje fazem o transporte de classe 7, material radioativo, elas são treinadas. E a Senem agora também está ampliando um pouco esse escopo de treinamento, desenvolvendo um projeto IAD. Ainda não está fechado esse projeto, mas existe todo um apoio e interesse da Senem de cada vez mais divulgar esses treinamentos online, explicando não somente para o transportador, mas às vezes um público mais leigo, como agir caso ocorra esse transporte, caso ocorra algum incidente no transporte. Lembrando que hoje as transportadoras, elas quando vão solicitar autorização para a Senem, elas precisam protocolar um plano de emergência. Então, elas precisam mostrar para a Senem como elas vão tratar esse material, caso isso caia do caminhão ou não. Então, eu acredito que esse tópico, apesar de não ser muito da minha linha, que é o transporte, existe bastante treinamento, mas sim, cada vez mais precisamos fomentar isso e ampliar esse escopo. Existe algum protocolo para seguir em caso de acidentes de trabalho? Né? Desculpa. Eu acho que sim, né? No caso, eu acho, será que é o motorista que ela quis dizer? Acidente de trabalho em que situação? Giovânia, no transporte? Sim. Acho que ela está digitando. Sim. Legal. Eu não tenho muito conhecimento sobre isso, Giovana. Você até me desculpa, mas o transporte é uma outra empresa, são algumas outras empresas que fazem isso. O que eu sei é que existe um plano PAI, né? Que é o plano de atendimento à emergência. Então, caso tenha algum problema, eles estão devidamente treinados. Existe alguns aperfeiçoamentos que estão sendo feitos nessas normas, na Senem, tanto do ponto de vista da Senem, quanto do ponto de vista das prefeituras. Eles estão porque antigamente a prefeitura não enxergava o material radioativo classe 7. Você entrava em contato com uma empresa para fazer atendimento, eles falavam, não, a gente não entende nada sobre o material de classe 7. Então, está sendo feito esse approach, eles estão cada vez mais, a prefeitura, bombeiro, estão sendo treinados, isso a Senem tem feito muito.
para conseguir trabalhar com esse material, porque no caso de um acidente, você não pode acionar um corpo de bombeiro, como é um caso convencional, uma polícia, você tem que acionar a SENEM. Então, todos os rótulos do embalado, todos os rótulos do transporte, documentação, ficha de emergência, é indicado que vocês façam, no caso de acidente ou de qualquer problema, que vocês acionem a SENEM, e a SENEM vai designar um supervisor de radioproteção para fazer o atendimento no local. Então, sobre a sua pergunta do acidente de trabalho... Agora eu que fiquei com uma dúvida. Eu não sei se tem... Nas embalagens vem um área, telefone para ligar em caso de alguma coisa acidentes? assim, Vem já, né? O da CNEM, tá. Sim, vem. Vem em toda a embalagem, assim, o embalado ele só sai dos expedidores, que nós chamamos, acompanhado de uma ficha de emergência, uma documentação onde tem os dados do expedidor, os dados do produtor, as principais prerrogativas do transporte, e na embalagem a gente coloca os telefones de emergência. Olha, eu tenho mais algumas perguntas. É só acionar a SENEM, que a SENEM eu vai acho desenvolver. Que para colocar na ordem, acho que vou começar por essa. Ó, as embalagens utilizadas pela empresa são confeccionadas no Brasil? Sim. Eu diria que 90% é no Brasil, 99%, entra alguma coisa de fora do Brasil, mas elas não têm a mesma... Como eu posso dizer? Elas não têm as mesmas condições de testes que são feitas aqui e nem as condições de múltiplas funções, como eu tinha comentado. Então, existem embalagens fora do Brasil. Mas você quer dizer assim, essa diferença nos testes, quer dizer que, por exemplo, as de fora têm um teste mais rígido ou as nossas têm um teste mais rígido ou são muito diferentes que não dá para comparar? Eu não sei te dizer com muita precisão, mas existe uma equiparação. Então, se o embalado vem de fora do Brasil, ele tem que ser equiparado aos testes daqui. E os testes daqui, eles foram desenvolvidos com base na norma internacional da agência. Então, eu acredito que eles estão dentro do mesmo padrão, né? O que eu me refiro é do ponto de vista de usabilidade. Então, por exemplo, alguns embalados que lá fora são utilizados em chaves, para lacrar, no Brasil a gente já utiliza com senhas eletrônicas. Então, alguns embalados fora que são utilizados ainda em caixa de polietileno, a gente já utiliza em outros tipos. Então, eu acredito que hoje o Brasil conseguiu evoluir bastante nesse desenvolvimento. Já tem, eu vou para feiras fora do Brasil. O embalado tipo cofre resiste ao fogo? E qual é o seu peso? Ele não, na verdade, não é que ele não resiste ao fogo, ele não é testado para, tá? Porque nós estamos falando do embalado tipo A. Se nós produzíssemos um embalado tipo B ou C, ele teria que ser testado. Neste caso específico, não é necessário em função da ação do radionuclídeo que está ali dentro, né? Então, ele não precisa. E o peso dele varia muito em função do peso da blindagem. Então, se a blindagem interna do produto ela tem um chumbo, é um peso. Se a gente está falando de tungstênio, ela é 5 vezes mais pesada, né? Mas, em média, hoje o produto... E qual o custo de cada embalagem? Eu sei que tem uma, né? Você tem, assim, diversos, como você falou, diversos tipos de embalagem. Mas se você conseguisse dar uma média ou de algum exemplo que você mostrou... É um pouco difícil falar de custo, porque o nosso produto ele passa por um processo de licitação normal e é diferente, porque, por exemplo, o container eletrônico eu vendo um só e nunca mais vendo. Então, é um custo único, né? O investimento de um bem e que depois ele não é mensal. Os outros já não, os outros eles são descartados.
É um pouco difícil falar de custo para mim hoje, porque existem algumas informações um pouco sigilosas, mas eu posso afirmar que todos os fabricantes trabalham com preços tabelados, tanto o mesmo preço praticado pelo órgão público é o mesmo preço praticado pelo órgão privado. Isso a gente passa para o processo de compra, onde tem que ser documentado isso. Olha, eu cobro tanto do privado e o mesmo tanto. Ó, nós somos dos órgãos públicos, tinha que ser mais barato para a gente. Essa equação. Tá em crise, o órgão público está em crise. Acho que tudo está em crise, porque se o órgão público que hoje detém 90% dessa produção está em crise, você imagina os privados, né? A Giovânia tem uma outra pergunta. Porque... Se o Inmetro participa nesse controle de qualidade para certificação das embalagens? Não. Giovânia, o Inmetro não participa porque quem faz esse papel dentro da área de medicina nuclear é o CDTN. O CDTN tem a mesma alçada, vamos por assim dizer, uma comparação que o Inmetro, mas no mercado de medicina nuclear. Então, isso é de responsabilidade do CDTN. Né? A gente hoje for entrar o embalado é transportado por avião, né? Você até falou que tem alguns casos que sim. E quais são os cuidados? E se tem algumas embalagens também, deixa eu já até acrescentar junto, algumas embalagens que só podem ser para o transporte aéreo, por exemplo. Dentro. Na verdade, a divisão é um pouco contrária. Nós indicamos o embalado eletrônico somente para transporte terrestre, porque para transporte aéreo a logística é muito complexa, o peso também. É um material eletrônico, como se você estivesse despachando um computador, então ele pode quebrar, Então, existem alguns cuidados que a gente não indica o transporte do container em aeronaves, até porque essa devolutiva também é muito cara. Agora, os cuidados que devem ser feitos no transporte, no caso das companhias aéreas, hoje somente 2 companhias aéreas fazem esse transporte, que é a TAM e a Avianca. Então, as outras companhias ainda não enxergaram e não conseguiram ainda abrir esse transporte de carga para os medicamentos, para o radiofármaco. Então, hoje você tem dois grandes players, que é a TAM e a Avianca. A TAM, eu diria que ela detém 80% desse transporte, a Avianca está começando agora, acho que uns 20% mais ou menos que eles transportam. De novo, eu não sou especialista da área do transporte aéreo, mas do que eu conheço, do que eu fui avaliar, é muito interessante observar que existe todo um conceito, desde o momento que o embalado chega, existe um acordo feito entre a CENEM e a ANAC, que é o RBAC 175. Então, a partir do momento que o embalado chegou dentro da companhia aérea, ele tem que ter tratamento exclusivo, ele tem prioridade nesse embarque. Então, esse RBAC 175, ele diz o seguinte: toda essa lista de medicamento que está aqui, não importa o que aconteça, você tem que despachar de maneira rápida e emergencial. Então, é muito interessante observar quando você chega nessas áreas de descarga, carga e descarga das companhias aéreas, que realmente, quando chega uma transportadora com esse material, é um corre-corre danado, para conseguir fazer com que ele entre já no próximo avião. E também, só a título de curiosidade, esse material ele vai na parte inferior da aeronave, né? E existe uma segmentação. Então, existem algumas regras dentro da aviação que você, por exemplo, não pode colocar material radioativo junto com animais. Então, tem uma série de prioridades ali que eles têm que observar para conseguir encaminhar esse embalado para a aeronave. Então, não é um processo muito fácil, tem que ter aí um esforço muito coletivo de todos, desde o produtor para despachar na hora certa, do transportador terrestre, que não pode desviar o caminho dele, não pode pegar rotas alternativas, tem uma série de critérios para esse transporte. Quando chega na aeronave, a rapidez disso, e a CENEM e eu também tenho feito um trabalho muito próximo com eles,
porque no começo também existia muito falta de informação sobre isso, eles não queriam embarcar. Então, mas eu não sei muito como classifica, eu não sei muito bem como isso, em que classe que eu coloco, então foi feito um trabalho para que eles pudessem entender. Hoje a coisa já foi muito bem. Então, nas grandes principais cidades aí do Brasil, eu diria que eles estão todos muito bem treinados para receber esses materiais. Agora, claro, existe turnover nessas empresas, entrada e saída de funcionários, que é preciso sempre aprimorar esses treinamentos, né? Isso, tanto a CNEM quanto os expedidores fazem sempre, para que as coisas não fiquem paradas, porque sempre pensando, né, que do outro lado vai ter um paciente ou com uma enfermidade muito séria, ou com um diagnóstico que precisa ser feito rápido, e em função dessa meia-vida, às vezes o produtor, que a gente chama de expedidor, ele tem que colocar a carga desse medicamento 5 vezes para dar o decaimento e chegar na dose comprada. Então, por exemplo, se ele compra em 100 ml, você considerar o transporte, o aéreo, demora, atraso, ele tem que mandar às vezes com 500. Então, do ponto de vista de custo de quem Giovânia pôs mais uma pergunta sobre o transporte terrestre, se tem algum tipo de escolta. Não, Giovana, não tem nenhum tipo de escolta, porque não é um material considerado como perigoso ou explosivo, como é o caso, né? Então, é um material que ele tem uma quantidade de radiação, mas não é considerado uma quantidade de radiação alta. Existem hoje rotas que eles precisam pegar, rotas que eles não podem chegar. E, por exemplo, em São Paulo, esse transporte ele é muito rápido, né? Então, ele ocorre das 5 da manhã até as 6h30. Então, sempre é um horário que você já ainda não tem um certo fluxo de trânsito, eles evitam as principais avenidas, mas do ponto de vista de problema no transporte, ou se é necessário tipo de psicólogo por achar que esse material pode afetar a saúde da população, isso não existe. O embalado contém o transporte seguro, o embalado vai afixado no transporte, então não tem essa necessidade. Em alguns casos, Giovânia, do tipo B, embalado tipo B, o embalado tipo C, por exemplo, que são considerados como importação de urânio, eu não sou muito especialista da área também, mas alguns materiais que a ação radionuclídea dele é muito maior, por exemplo, vai sair uma mercadoria do Porto de Santos, tem que ir para uma empresa, aí sim é feito uma escolta, é feito um acompanhamento. Agora, no caso do embalado tipo A, que é um medicamento radioativo, não é necessário porque tem determinados É diferente casos de um que, no produto caso do químico, corpo, né? Quer 108 minutos dizer, ele já acabou a atividade alguns nuclear produtos dele, químicos então ele não que oferece risco para a população. se bater ou ele cair, né, numa estrada, numa área ambiental, numa área verde, né, você vai ter uma contaminação muito grande, né? Esses não. Outra pergunta: se vocês são regulados pela CNEM? Sim. E do Sim, Wagner, se as embalagens sim. destinadas ao Todo o transporte desenvolvimento do aéreo embalado, sim, se passam por algum e a tipo empresa de também. testes de despressurização. Olha, eu estou gostando das perguntas, viu? Wagner, nota 10 para as perguntas dele, né? Sim, Wagner, passam sim. Naquele processo, aquele fluxo que eu mostrei para você, quando a gente faz a avaliação ali do embalado, a gente precisa entender se ele precisa, por exemplo, se ele tem, não é o caso desses aqui, mas como a Meconex também desenvolve outros embalados, se é o caso de manter o medicamento numa temperatura adequada, é feito um estudo. No caso de aérea, despressurização. O caso, por exemplo, do RMD, que é o balde branco, ele tem uma válvula de alívio unidirecional, exatamente para isso, para que você, nessas oscilações de temperatura, você consiga contemplar a despressurização. Então, sim, são testadas Viu? e atendem Não, mas eu acho que agora adequadamente esse item. Agora a Giovanni está digitando. Eu não sei se eu estou sendo muito esclarecedora, mas eu acho que é muito interessante
entender, acho que esses profissionais da área da saúde, em algum momento do dia a dia deles, eles já devem ter visto a Isso, embalagem, devem ter ó, visto esses Giovânia, medicamentos. os Então, produtos é possuem importante certificação entender que existe internacional? todo um conceito por trás disso, né? São duas coisas diferentes, na certificação e no caso da patente, né? A certificação não é internacional, porque não é necessário, uma vez que o CDTN já replica esses testes internacionais aqui dentro, então eu atendo, eu e todas as outras empresas, né? E ainda, já respondendo a sua segunda pergunta, ainda não são exportáveis. O Brasil ainda não vende esses embalados, eu diria ainda, porque de todas as feiras que a gente avalia, existe um mercado muito promissor, principalmente para containers com controle de acesso. A gente também tem que pensar fora um pouquinho do mercado de medicina nuclear, você tem transporte de órgãos, que é super crítico, é um transporte de material. Isso é uma coisa para se pensar, né? Porque o Brasil, eu não sei se é o quarto ou quinto Então, produtor, né, ainda não exportamos. de radiofármaco, não, da matéria de urânio, da matéria. Hã? Em reservas, né? Em reservas, nós somos o quarto ou quinto país. Sexto país, disseram aqui. Em reservas de urânio. E realmente, né, com uma reserva tão grande, por que, que a gente ainda não exporta tanto? Né? Então, isso é uma coisa que para o futuro é outro segmento. É que aí são segmentos diferentes, né? São substâncias diferentes, né? A produção desses. O que ele está falando? Desculpa. Por exemplo, agora existe um projeto que é o RMB, que é o Reator Multipropósito Brasileiro, que está sendo feito em acordo com a Argentina. Então, com a produção. Alguém aqui assustado e passou correndo. Brasil, Quieto, né? Porque aí vê que está no meio da sessão, passa vocês estão rindo porque quietinho. vocês falaram aí, Desculpa. não? Então, com essa produção, com o reator em operação, o Brasil não dependerá mais da importação do molibdênio, que hoje está em escassez pelo mundo. Então, você tem reatores aí que já não têm a mesma eficiência. E só para voltar um pouquinho, o molibdênio é matéria-prima para muitos radiofármacos utilizados na medicina nuclear. Então, esse projeto de produção nacional é um projeto que eu diria muito positivo, porque a gente não vai mais depender da importação desses materiais. Então, por exemplo, os institutos, o IEM, o IPEM, o CDTN, o CRCN, eles precisam da importação desse material para conseguir fazer o gerador de TecNet, entre outros. Então, uma vez que o Brasil começa a produzir isso, além de desenvolvimento de outros radiofármacos, é interessante. Ó, Giovana, eu acho que não tem mais perguntas. Deles, né? Todo mundo agradeceu as suas respostas. Eu acho que não ficaram com dúvida. O grupo aqui está dando os parabéns. Todo mundo gostou muito da apresentação. Hã? Grupo. O grupo. Deixa eu ver o grupo aí. Deixa eu ver o grupo todo que está aí. Ai, travou. Eu acho que estávamos na fase só de. Nós estávamos na fase final só e eles iam me apresentar o grupo que estavam lá com eles. Tá, perfeito. Como eles estavam fazendo a intermediação, eu vi que no decorrer desse processo entraram algumas pessoas novas, Marcelo, Lili, Larissa.
doutora Ana Maria. Eu gostaria de saber se ficou ainda assim alguma dúvida, se eu posso esclarecer em algo mais, ou se a gente encerra aqui o projeto e fica os meus slides para consulta aí. Enéas, está me ouvindo? Lili, caiu a conexão, é isso? E a Giovana, muito obrigada, viu? Se você tiver alguma dúvida, fica os meus contatos, pode me escrever, eu estou à disposição. Sim, consegue. Na realidade, de repente, aconteceu alguma coisa para quem lá caiu onde eles estavam conectados, link, com a conexão voltar, deles, não? alguma coisa assim, e talvez eles não estejam conseguindo voltar a entrar na plataforma. Mas eu acho que já que você estava já finalizando... Peraí que está tocando o telefone, pode ser ele, peraí. Eu só vou guardar um pouquinho. Tá. Já tá habilitado. Ok, Nana. Giovana, eles estão retornando aí, tá? Tá, eu vou aguardar, muito obrigada. Habilitar. E compartilhar. E voltamos, Giovana. Tá ouvindo a gente? Eu fui mexer para mostrar quem estava assistindo aqui, desconectou o cabo. Tô sim. Mas você sabe que eu imaginei isso. Eu falei, será que aconteceu isso? Bom, vamos esperar um pouquinho que daqui a pouco eles voltam. Giovana, acho que eles caíram novamente. Eu não sei se a gente pode terminar, se ainda. Caíram, exatamente. Eu não sei se a gente pode terminar, se ainda tem alguma dúvida. Lili, coloquei você como host de novo. Ana, Poderia fazer por aqui agora. tá ouvindo? Desculpa aí, tá difícil aqui. Mas isso acontece. Na última demorou meia hora pra gente resolver, até que hoje foi só no finalzinho. Então, obrigada, Giovana. Desculpa aí esse finalzinho ter caído. Espero que você possa participar. A gente tem todos os anos, então a gente entra em contato com você pensando numa outra conferência, né, para você fazer para o público. Agradeço também o público que participou e dizer que nós voltamos agora no dia 31 de agosto. Em julho a gente não tem nenhuma, tá bom? Que é com a professora Ana Maria de Oliveira Rebelo, que é do Hospital Universitário aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vai falar sobre instrumentação na medicina nuclear. Tá? Então, agradeço a todos. Aqui quem estava participando, então, é a Ana Cristina, professor Júlio Suíta, professora Ana Cristina e... Ana Maria. E a Ana Maria Braghiroli, que ela aparece aqui, mas ela veio assistir aqui, que eu acho que ela achou mais legal. Tá bom? Obrigadão, Giovanni, obrigada a todo mundo. Tchau, tchau. Pode?
Legal, né? Eu posso só tirar uma dúvida, aproveitando? Eu acho que seria até muito produtivo se eu pudesse saber as áreas que as pessoas que me perguntaram, que área que eles trabalham. Não sei se depois vocês podem me passar o contato, Então, mas eu vi que tinha pessoas as bem pessoas, interessadas, talvez isso eu vou seria ver então se o interessante Enéas a depois gente me ajuda, trocar porque a esses gente não tem contatos. muito Não sei essa se existe noção algum de tipo quais de instituições elas são. Alguns são incentivo. dos centros de referência em saúde do trabalhador, outros são da própria Fundação Oswaldo Cruz, outros aqui do IEM, né, ou de órgãos relacionados. E a gente não consegue saber exatamente, só se as pessoas escreverem. E se elas escreverem, aí a gente pode te passar. Dá licença. Oi, Lili. Oi, Giovana. A gente aqui faz assim, as pessoas quando entram na apresentação pedem para colocar o nome da instituição e o e-mail no chat ali, que fica mais fácil. E aí você copia e cola aí para você. Fica assim, ou a Liliane também. Ou a Lili. Ah, Tá. Tá ótimo, bom, aí eu sabendo. ótimo. Agradeço sim. É interessante trocar essas Tá experiências. bom. E o Marcelo está escrevendo, vamos ver. Então, acho que é isso. Ah, valeu. Obrigada pela oportunidade. Então tá bom, até a Qualquer próxima, outra dúvida sobre os Giovana. meus Tchau, contatos, eu tchau. estou aberta à disposição. Obrigada, Enéas. Nada, um Tchau. abraço. Vamos gravar, né? Tchau. Obrigado, Ené.